Rede Nacional de Especialistas em Terapias Avançadas, um projeto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em cooperação técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e executado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Avaliação de dossiês de qualidade de produtos de terapia gênica. A qualidade, segurança e eficácia dos produtos de terapia gênica devem ser analisadas e confirmadas com base em evidências robustas. Essa apresentação identifica as principais questões relativas à garantia da qualidade e segurança dos produtos de terapia gênica no que tange à sua fabricação e caracterização, de modo que os especialistas possam apurar as informações necessárias no dossiê submetido e julgar as exigências com respaldo científico. Os produtos de terapia gênica consistem de um vetor ou sistema de entrega contendo uma construção genética chamada de sequência terapêutica. São exemplos de produtos de terapia gênica células geneticamente modificadas, vetores virais, DNA plasmidial e carreadores contendo a sequência terapêutica. As sequências terapêuticas são sequências de ácidos nucleicos que originarão proteínas transgênicas, mas também microRNAs, siRNAs ou ferramentas de edição com a finalidade de regular, reparar, substituir, adicionar ou deletar uma sequência genética. As sequências terapêuticas, juntamente com as células geneticamente modificadas, o vetor ou carreador, formam o componente ativo do produto de terapia gênica. O componente ativo ou substância ativa corresponde à porção de origem biológica do produto final que é responsável por sua função. O componente ativo pode estar combinado com substâncias químicas, dispositivos médicos ou até outros produtos biológicos para compor o produto final. Os principais aspectos a serem analisados pelo especialista para aprovação da qualidade do produto são informações gerais sobre o produto, os materiais utilizados na fabricação, o processo de fabricação, a caracterização do produto e a validação do processo de fabricação. O primeiro tópico de análise da qualidade inclui as informações gerais sobre o produto. O especialista vai verificar as informações sobre o nome comercial proposto para o produto, o desenho do vetor utilizado contendo a descrição da sequência terapêutica e o racional para a escolha do vetor, sendo abordadas questões relacionadas à sua segurança e seletividade. É importante que a escolha do vetor seja condizente com a indicação clínica e com o mecanismo de ação proposto. Deve haver uma breve descrição da composição do produto e é necessário avaliar a origem e as características de vírus ou bactérias parentais do vetor utilizado. O tópico seguinte refere-se ao controle de qualidade dos materiais utilizados na fabricação do produto de terapia gênica. A análise inicial se propõe a verificar a procedência e qualidade das matérias-primas utilizadas na produção do componente ativo e que não se destinam a ser parte integrante do produto final. São exemplos de matérias-primas, meios de cultura, fatores de crescimento e células acessórias. Deve-se dar atenção especial aos materiais de origem animal que entram em contato com o componente ativo. Uma análise semelhante será realizada com os materiais de partida, que são aqueles que farão parte do produto final e podem ter origem biológica ou não. São exemplos de materiais de partida: células provenientes de doadores ou de um banco mestre, matrizes ou biomateriais, vetores e materiais complexantes, como nanopartículas e lipídeos. Os bancos mestre ou bancos de trabalho de células, vírus ou bactérias usadas como materiais de partida devem ser caracterizados com comprovação da identidade genética ou fenotípica, pureza, viabilidade, atividade biológica da sequência terapêutica ou de seu produto, ausência de contaminantes virais, fúngicos ou bacterianos, incluindo teste para micoplasma. Especialmente para bancos de vírus, informações da concentração viral, do título de infecção, da integridade do genoma viral e a homogeneidade entre criotubos devem ser fornecidas. Já os bancos de células eucarióticas devem possuir caracterização da linhagem armazenada, com a estabilidade genética, número de células por criotubo e o número de passagens discriminados. As especificações dos bancos de bactérias incluem a verificação do número de cópias dos plasmídios e da proporção de células com e sem plasmídio.
Os cuidados com a estocagem e manutenção dos bancos são essenciais para a qualidade e estabilidade das características dos materiais utilizados na fabricação. O próximo tópico refere-se ao processo de fabricação do produto de terapia gênica. A avaliação deste tópico tem por objetivo identificar e qualificar todas as etapas do processo de produção, envolvendo desde o início do processo de fabricação até o produto embalado, pronto para ser comercializado. Assim, fazem parte do escopo o racional para a escolha do substrato de produção, como célula primária, linhagem e utilização de bancos mestre. Etapas intermediárias de produção, como cultivo celular, transdução, purificação do vetor, concentração do produto. A apresentação de controles e parâmetros escolhidos para a avaliação do produto que garantam a qualidade e quantidade do componente ativo no produto final, viabilidade celular, número de células ou partículas virais por criotubo. Processo de remoção de impurezas, bem como o armazenamento e transporte do produto. Essas etapas devem ser descritas com o máximo de detalhamento. Isso inclui descrever em cada etapa da produção não somente a forma como foi realizada, como também características técnicas específicas, como etapas de asepsia, tempo de processamento, densidades celulares, temperaturas, reagentes, citando marca, catálogo e lotes, e os equipamentos utilizados. No caso da utilização de substâncias diluentes ou estabilizadoras, a ausência de prejuízo sobre a eficácia e segurança deve ser demonstrada. Neste tópico, o especialista deve verificar a existência de listagem completa dos fabricantes envolvidos no processo de fabricação do produto. Por exemplo, uma empresa pode ser selecionada para realizar a embalagem do produto e outra designada para o armazenamento e transporte do produto até o seu destino final. Essas empresas devem estar listadas e as atribuições de responsabilidade de cada uma delas devem ser identificadas. Para permitir que a avaliação seja realizada com maior clareza, o proponente deve apresentar um fluxograma de todo o processo de fabricação. Após a análise da fabricação, o especialista deve avaliar a caracterização do componente ativo e do produto final. Nesse tópico, deve-se verificar a descrição e a composição do produto de terapia gênica, incluindo a adequação ao uso terapêutico proposto, o mecanismo de ação e a dosagem. Para a definição da estrutura e outras características do produto de terapia gênica, é imprescindível que o especialista avalie os testes de identidade, as propriedades físico-químicas e a integridade da sequência terapêutica e das sequências regulatórias do vetor no produto final, utilizando, por exemplo, métodos de sequenciamento de ácidos nucleicos e enzimas de restrição. No caso de um produto que consista em um vetor viral, o dossiê deverá conter a descrição da composição estrutural do capsídeo e do envelope viral, toda a sequência estrutural genética do vírus, uma descrição completa do cassete de expressão gênica, o título viral a ser administrado, a infectividade em diferentes tipos celulares e, quando aplicável, a sua capacidade de replicação e razão entre partículas infecciosas e não infecciosas. A caracterização também engloba a análise molecular, biológica e imunológica do produto. Além disso, é obrigatória a apresentação de um ensaio de potência ou atividade biológica que demonstre a eficiência da transferência da sequência terapêutica, bem como a sua expressão. O especialista deve estar atento para a presença de impurezas no produto, que deve ser avaliada por testes suficientemente sensíveis e aspectos que garantam a segurança da sua utilização. Nesse contexto, entende-se por impurezas qualquer componente presente no produto de terapia avançada que não seja o componente ativo ou um excipiente. O excipiente, por sua vez, é um componente adicionado intencionalmente na formulação do produto final, como veículo de administração ou um conservante, que também deve estar caracterizado. É importante avaliar a inclusão de testes de esterilidade microbiológica que garantam a segurança do produto. A última etapa da avaliação de qualidade de produtos de terapia gênica é o desenvolvimento e validação do processo de fabricação. Sabe-se que ao longo do desenvolvimento do produto podem ocorrer mudanças no seu processo de fabricação.
e essas devem estar descritas no dossiê para que o especialista avalie, por meio de testes de comparabilidade, a qualidade e segurança da utilização do produto antes e após a mudança. Além disso, o dossiê deve conter dados da validação do processo de produção do produto em larga escala. E deve ser fornecido o desempenho analítico do produto para o uso designado, incluindo detalhes de todos os testes não farmacopeicos utilizados para a liberação do componente ativo e produto final. Nesse caso, é permitido que testes individuais sirvam a mais de um objetivo, por exemplo, testes de identidade e potência. Todos os métodos analíticos devem ser validados e adequados para o objetivo. Para ensaios relacionados a impurezas que possam afetar a segurança do produto, como testes de impurezas tóxicas e testes de vírus replicativos competentes, é essencial estabelecer a adequação e a sensibilidade dos testes. O limite de detecção deve ser tal que o teste forneça a garantia de segurança da utilização do vetor. Cada material de referência usado no controle dos ensaios deve ser descrito na íntegra e demonstrar adequação para a finalidade a que se destina. Um lote de referência do vetor com potência conhecida deve ser estabelecido e, quando apropriado, usado para padronizar os ensaios. Na validação, protocolos e dados relevantes de estabilidade devem ser apresentados para a substância, produto final e qualquer produto intermediário armazenado durante a produção. Devem ser realizados estudos de estabilidade em tempo real, além de estudos de estabilidade acelerada, por exemplo, em temperaturas elevadas ou sob condições de estresse, e estudos de degradação forçada, e, com base neles, definida a validade do produto de acordo com as condições de armazenamento e transporte propostas. A integridade do vetor e a potência biológica, incluindo a capacidade de transdução, são atributos críticos do produto que sempre devem ser incluídos nos estudos de estabilidade. No dossiê também devem estar presentes dados de segurança que garantam a produção consistente de lotes livres de agentes adventícios. Para isso, o processo de fabricação deve ser controlado em várias etapas para minimizar o risco de contaminação do produto, com medidas que incluem o controle dos materiais de partida, reagentes e equipamentos utilizados, a inclusão de testes e a aplicação de etapas adicionais que limitem ou reduzam a carga contaminante, como etapas de esterilização por filtração. Para contaminantes não virais, o controle de endotoxinas e a avaliação de presenças de bactérias que não da cepa intencionada, no caso da utilização de vetores bacterianos, também é necessário. Para contaminantes virais, que incluem, por exemplo, bacteriófagos e resíduos de vírus, uma testagem rigorosa de bancos de trabalho, produtos intermediários e produtos finais deve ser realizada e, quando necessário, devem ser adicionados estudos de clearance para inativação ou eliminação de tais agentes. A presença de contaminantes de outras origens, como humana ou animal, também deve ser averiguada neste tópico. Por fim, no dossiê devem estar descritos as instalações e equipamentos utilizados durante a produção e, caso outros produtos sejam manipulados em áreas comuns, devem ser apresentados os cuidados para evitar a contaminação cruzada. Essa apresentação foi formulada com base nos guias do Food and Drug Administration e da European Medicines Agency.